Oi, amados do Pai. Hoje iniciamos mais um livro, o terceiro do Pentateuco, Levítico, que em hebraico tem o nome de Vaikra e significa "e ele chamou". Aqui nós vamos aprender as leis do holocausto, que é um tipo assim de oferta queimada, porque o holocausto significa aquilo que sobe. Vamos descobrir o que Deus estava ensinando com esse texto, naquela época e pra gente atualmente, tá? Vamos começar? Então vamos lá. Bom, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porás a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e os aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto. Tudo isso sobre o altar é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Preste atenção, aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem separá-la do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Este capítulo começou, com Deus chamando Moisés e dando instruções de como o povo poderia se aproximar dele através das ofertas. O holocausto era tipo de sacrifício, que era uma prática central de adoração israelita. E você viu como as instruções são detalhadas, como elas deveriam ser realizadas. Eram sacrifícios assim voluntários, feitos para expressar devoção, gratidão ou a necessidade de expiação. As instruções que nós vimos, detalhadas, mostram assim, a importância de seguir as orientações divinas assim, à risca. Isso reflete uma atitude de total obediência a Deus. Porque o holocausto, ele simboliza um desejo pessoal de se aproximar de Deus e de fazer uma entrega perfeita. Porque o animal, você vê aqui que ele era completamente queimado.
significando assim uma devoção total e restrita, né? E lembrando que a oferta devia ser voluntária, né? E totalmente consumida, mostrando o coração disposto, não por obrigação, né? Mas assim, um símbolo de uma dedicação completa ao Senhor. E essa prática era uma forma de expiação dos pecados, sugerindo que o arrependimento sincero e o sacrifício pessoal eram necessários para conseguir a purificação espiritual. E a gente viu aqui que existiam diferentes tipos de ofertas, né? De gado, ovelhas, de aves, porque Deus aceita a oração independente da oração socioeconômica do ofertante, porque o que importava realmente era a atitude do coração, entendeu? E os diferentes tipos de ofertas davam assim a oportunidade de todos dedicarem de acordo com as suas posses. Então ninguém ficava sem ofertar, né? Tanto é que a gente vai ver que quando Jesus é apresentado no templo, em alguns livros que a gente vai ler no futuro, né? José e Maria levaram uma ave pequenininha, uma rolinha, porque eles não tinham dinheiro, né? E aqui a gente viu que o ofertante, ele deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando assim a transferência dos seus pecados para o animal, reconhecendo a sua responsabilidade e buscando perdão. E os sacerdotes, Arão e os seus filhos, eles tinham assim um papel específico no papel da oferta, porque eles guiavam essa adoração para ajudar os israelitas a se aproximarem de Deus com reverência, com respeito, reconhecendo a santidade do Senhor, né? E isso tudo era sombra do que estava por vir, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como Deus é didático, gente. E eu e você, nós somos assim chamados a nos entregar completamente a Deus. Não apenas parte da nossa vida. Ah, Deus, olha, eu vou te dar para cuidar da minha família, né, no meu lado pessoal, mas a minha área financeira, o meu profissional, deixa comigo, eu consigo. Não, gente, é para a gente entregar tudo que a gente tem, né? O texto que a gente leu fala repetidamente que a oferta era um aroma agradável ao Senhor. Então hoje, a nossa adoração sincera e obediência são assim prazerosa para Deus, como este aroma agradável, né? Ou seja, didaticamente, Deus estava ensinando o seu povo que o Cordeiro de Deus, que era Jesus, ia sofrer no nosso lugar e levaria os nossos pecados, e Deus nos perdoaria se a gente tivesse um coração sincero quando a gente se aproximasse do altar do holocausto. Ou seja, quando a gente aceitar Jesus como nosso único e fiel Salvador. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ai, gente, as instruções que Moisés e os sacerdotes receberam para passar para o povo, né, eram assim muito específicas, mostrando que os detalhes da adoração são importantes, porque cada tipo de oferta seguiu um modelo, né? A apresentação do animal tinha que ser puro, sem manchas, né? Como Jesus era. Depois tinha a imposição de mãos sobre a cabeça do animal, simbolizando o que a gente já falou, né? Que era essa transferência do pecado, mostrando a necessidade de arrependimento e essa busca por expiação. Depois vinha o abate, que é o corte em pedaços, né? A lavagem das entranhas, das pernas. E por último, assim, a queima total sobre o altar. Então, a lição que a gente pode tirar aqui é que a gente precisa ser, assim, cuidadosos na nossa devoção ao Senhor, sabe?
E agora, sabendo de todos esses detalhes, olha que bênção, porque nós podemos apreciar mais profundamente o sacrifício que Jesus fez por nós. Porque agora a gente está entendendo o sistema de sacrifícios que está aqui no Antigo Testamento para nos mostrar hoje o que Levítico nos ensina. Sabe por quê? Porque tudo tem um porquê. E a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre, e nunca volta vazia. É incrível isso, né? Sabe o que eu fico pensando? Assim, nos judeus. Porque, embora eles não pratiquem mais esse sacrifício de animais, somente porque o templo de Jerusalém foi destruído, eles têm que pensar nisso. Os princípios por trás dessa oferta são relevantes. E para a nossa vida atual, a gente pode consagrar nossa vida a Deus, buscando a sua vontade em tudo que a gente faz. Podemos oferecer nosso tempo, nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades, nossos recursos para servir outras pessoas, seguindo o exemplo de Cristo, que se entregou por nós, né? Ficou claro, gente? Eu acho que está claro, né? Vamos orar? Ai, Senhor, obrigada, Pai, por todo esse ensinamento, por toda essa revelação. É incrível saber como essas coisas acontecem, Pai. Eu fico assim, olhando para os judeus, já que o Senhor me levou para Israel 3 vezes, e eu vejo, sabe, aqueles judeus que acreditaram no Senhor após sua morte, a ressurreição, que hoje são judeus messiânicos, e receberam, escreveram, né, o Novo Testamento, como Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, que são judeus como o Senhor, Pai. Mas também tem ainda muitos outros judeus ao redor do mundo que continuam até hoje aguardando a sua vinda pela primeira vez, Pai. Então, quando o Senhor estiver voltando, para nós que somos cristãos, vai ser a segunda vez. Mas para muitos judeus será a primeira vez. Eu te peço que eles não sejam enganados, Pai, pelo inimigo. Porque hoje eles foram impedidos de continuar fazendo essa oferta aos animais, porque o templo foi destruído, porque a Arca da Aliança foi roubada e Jerusalém foi saqueada, foi tomada. E lá em cima, no Monte Moriá, onde eu subi tantas vezes, que o Senhor me permitiu, no lugar onde estava o seu templo sagrado, construído por Salomão, reconstruído por Zorobabel, por Herodes, hoje está a esplanada das mesquitas, que é administrada por um povo islâmico, onde eu pude conhecer, pisar, andar e conhecer cada lugar com uma palma da minha mão, Senhor. Jerusalém, o Monte Moriá são motivos de conflito há anos. E é o local mais desejado por essas 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ai, Senhor, os judeus já estão com tudo preparado para a construção do 3º templo. E eu oro pedindo que tire as vendas dos olhos dos nossos irmãos judeus, que foram colocadas pelo Senhor, Pai, para que nós pudéssemos ser alcançados. Nós, gentios, não deixe que eles produzam essa oferta queimada ao Senhor com sacrifício de animais, porque eles são o seu povo escolhido, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma maneira de nos aproximarmos deles de forma amorosa, para que eles sintam ciúmes de nós em relação a Ti, Pai, e possam crer que Jesus, Yeshua, é o Machia, é o Messias, é o Cristo que eles esperam a sua chegada. Esse é o desejo do meu coração e eu oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém e amém. É isso aí, queridos. Eu quero, sabe, que a sua oração se una à minha e que a gente possa multiplicar isso aí. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem você ama. E estamos chegando a 2.000 inscritos no meu canal. Eu conto com você. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira.
Vamos em frente, lendo de Gênesis, Apocalipse, e a cada dia, de cada um desses capítulos, tirando lições, entendimento e, sabe, recebendo conhecimento e sabedoria que vem do alto, que Deus vai revelando pra gente a palavra. Beijo no seu coração. Fui, tchau.